É claro que hoje em dia o multiculturalismo e o mundialismo são coisas absolutamente interessantíssimas. Interessantíssimas, sobretudo na Europa, onde todos somos obrigados ao multiculturalismo e a essas todas tendências modernas. Quando na realidade toda a gente acha muitíssimo bem que é absolutamente importante e interessante a defesa da herança de determinados povos, a defesa da herança de determinadas civilizações, de determinadas culturas, um pouco por todo o mundo. Só na Europa é que nós somos confrontados com esta necessidade de um multiculturalismo que é mais ou menos diluidor de toda a herança que é verdadeiramente europeia e que é aquela que, obviamente, aos europeus deve interessar preservar. Não deixa, enfim, de ser curioso. Portanto, nós somos absolutamente pela defesa de uma civilização europeia, de uma civilização que tem os seus elementos diferenciadores, que tem as suas características e que não pode ser diluída em realidades que são externas. Sou pena de, num destes dias, haver o tal mundialismo disseminado por todo o mundo e já não haver nem África, nem Europa, nem Ásia, nem América, nem coisa nenhuma. Haver assim uma espécie de uma grande amálgama, voltámos à antiga Pangeia, que de facto tudo unia e que efetivamente era assim mais ou menos uma coisa homogeneizadora, mas nessa altura ainda o homem não estava na Terra, não é, como sabem. Ora bem, por isso é evidente que, e também ligado a esta questão, que não há que escamotear, efetivamente assistimos na Europa, e é sobretudo a Europa que nos preocupa, naturalmente, a uma escalada da criminalidade, a uma escalada da violência, que não estando exclusivamente, eu gostaria de sublinhar particularmente para a imprensa, não estando exclusivamente ligada ao fenómeno da imigração, está indiscutivelmente ligada ao fenómeno da imigração. A política de portas não é abertas, porque imigração sempre houve e sempre haverá. Imigrantes sempre houve e sempre haverá. Nada o PNR tem contra os imigrantes indivíduos em concreto. O que o PNR tem é contra uma política de portas escancaradas, de uma imigração desregrada e de uma imigração que é, sobretudo, enfim, provavelmente alguns mais desatentos à nossa realidade política irão seguramente estranhar esta nossa observação, que é, sobretudo, algo que favorece uma cultura capitalista que beneficia daqueles que chegam à Europa em condições pouco mais que miseráveis e que são empregues por estes senhores que fazem o grande culto do liberalismo e das grandes liberdades económicas e todas essas falácias fantásticas e também elas modernas, e que efetivamente exploram essa gente que vem para a Europa. Enfim, na ilusão de que vão encontrar um melhor nível de vida, não o encontrando e, obviamente, resvalando para coisas que facilmente poderão imaginar. Ora bem, nesta questão também é importante que fique muito claro que, à semelhança de outros partidos, enfim, que têm ainda alguma dificuldade em dizê-lo abertamente, o PNR, esta candidatura, é frontalmente contra a entrada da Turquia na Europa. Pelas razões que anteriormente vos disse. Nós queremos uma Europa europeia. E, infelizmente, já nos chega de colónias islâmicas criadas pelos Estados Unidos na Europa. Falei há pouco do Kosovo, que é, como sabem, um caso paradigmático. Poderíamos acrescentar, enfim, e que é, enfim, o Kosovo, permitam-me acrescentar, e se quiserem pôr essa referência, nada me incomoda, pelo contrário, é um país liderado por ex-terroristas e narcotraficantes, portanto é um país, entre aspas, evidentemente, porque felizmente ainda não foi aprovado enquanto tal pelas Nações Unidas, é a Albânia, enfim, que é a grande instigadora do Kosovo, é a Bósnia-Herzegovina e agora mais nos faltava era de facto termos ainda o grande patrono, o antigo Império Otomano, que sempre lutou por eliminar a Europa no seio da nossa realidade europeia. Não tínhamos ilusões, apesar da Turquia ter uma pequena nesga de território geográfico europeu, a Turquia não é europeia. Portanto, é bom que nós, nesta construção europeia, se é assim que a querem ver, tenhamos claramente a noção de que nesta construção europeia devem estar Estados europeus e com uma herança cultural comum europeia e não, efetivamente, realidades que o não são.